Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Roberta Tedesco. Ela é diretora executiva de estratégia e nos fala aí sobre as adequações de espaço nos shoppings para flexibilização aí por conta da pandemia do coronavírus. Bom dia, Roberta. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. Bom dia. Roberta, para a gente começar essa entrevista, eu queria que a gente falasse um pouquinho, então, do impacto, né, da Covid-19 no setor de shopping center, né? O que mudou aí no comportamento do consumidor dentro desse contexto? Os consumidores, eles passaram por uma experiência diferente daquilo que eles estavam acostumados. Muitas pessoas ainda não tinham acesso ao e-commerce e com o isolamento através da pandemia, as pessoas passaram a buscar a maneira de consumir via internet como uma das suas possibilidades. Nesse sentido, eles traçaram experiências, construíram hábitos novos a partir dessa modalidade. E aí vem uma transformação que passa para o usuário, que na consequência passa para os varejistas e para os shopping centers. Roberta, como se adequar nesse momento, né? Eu vi, por exemplo, na TV, algumas medidas que foram feitas, assim, não sei se são adequadas ou não, me diga o que você acha disso. Em alguns lugares, acho que no interior de São Paulo, alguns shoppings aí estavam fazendo uma espécie de um drive-thru de compras, né? Então, a pessoa entrava com o carro no shopping, fizeram um esquema lá, ao invés daquelas galerias onde, né, as pessoas transitam, os carros entravam, né, e paravam nas lojas, os atendentes ficavam do lado de fora. Quais são aí? Esse é um exemplo de uma maneira que um shopping encontrou para lidar com a questão da pandemia, né, para se adaptar em relação à pandemia. Eu queria que você falasse de adaptação. Quais são as adaptações? Primeiro, comentar essa questão, né, dos carros aí nos corredores e tal. E depois falar também das adaptações, né? O que é preciso fazer, se esse tipo de iniciativa é interessante ou não, se vai ter que mudar a estrutura do shopping depois disso, vai ter que melhorar a condição de higienização, o que vai precisar ser feito para que os shoppings se adaptem a essa nova realidade. Claro. Na verdade, acho que o e-commerce foi o pilar de sustentação nesse período de isolamento para o shopping center, né? O shopping já vinha com algumas plataformas de e-commerce, eles aceleraram, né, nesse sentido. Além disso, eles também trabalharam com esse modelo de marketplace, de drive-thru, que foram formas que eles encontraram de sobrevivência nesse momento, né? A gente não pode esquecer que a gente passou pela pandemia no Dia das Mães, que foi um evento que é o segundo maior evento do que a gente pode dizer para o shopping center, né? A gente diz que é o segundo Natal. Então, nesse sentido, eles passaram por essas transformações e eles vêm ainda passando por transformações. O e-commerce, com a plataforma do próprio shopping, né, as plataformas digitais, tanto dos lojistas como dos shoppings, eles continuam sendo algo que vai avançar, mas as questões de segurança sanitária é um pilar extremamente estratégico dentro desse processo. Então, como se comportar, como garantir que o shopping é um ambiente controlado, né? A gente acredita muito, né, se a gente faz um comparativo a lojas de rua, a outras questões, que a aglomeração não é muito controlável nesse sentido. Dentro do shopping, eles têm a forma de controle, tanto de controle de quantidade de pessoas, de estacionamento, a parte de estrutura de praça de alimentação. Então, também são tendências, né? A gente fala que a pandemia acelerou tendências que já vinham. A gente não pode esquecer que o shopping center ele é parte do ser humano, né? E a gente, principalmente o brasileiro, que tem uma relação com o shopping center muito forte. E uma relação de entretenimento, não só uma relação de ir às compras, né? Você passeia, você vai almoçar, você vai ao cinema e faz suas compras. Então, essa relação que o brasileiro tem com o shopping muito forte faz com que o cuidado com a condição sanitária do
shopping, o cuidado com as questões de aglomeração sejam muito fortes. E o shopping vai precisar ter um cuidado muito especial nesse sentido. Um segundo cuidado também que é importante é a relação do shopping e do varejista com o seu consumidor, para trazê-lo de volta, né, para fazer com que ele vá às lojas fisicamente. Então, é conhecer o perfil do consumidor, é entendê-lo com mais detalhes, para poder buscá-lo e trazê-lo de volta, mas de forma segura e com uma higiene importante. Então, eu acho que eu falo, a pandemia ela é algo que ela traz insegurança e medo ao ser humano, né? E o fato do desconhecido, de não saber como lidar com a situação, de não saber quando que a gente vai conseguir resolver esse ponto, leva a esse fato de insegurança. Então, a obrigação do shopping nesse sentido é levar a segurança, né? É justamente mostrar que é um ambiente seguro e que lá ele tem a capacidade de fazer as suas compras e frequentar o seu restaurante com tranquilidade, porque vai estar num ambiente controlado. Roberta, você pontuou algo bastante importante, né? Essa questão do brasileiro mesmo, que tem essa relação aí muito próxima, muito forte com o shopping, né? Não é só o aspecto da compra em si, né? Mas é a experiência de ir ao shopping, né? O passeio, é você ir até o local. Quer dizer, isso acaba fazendo a diferença, ainda que nesse momento as vendas online crescem, inclusive pessoas que antigamente não tinham esse hábito de fazer compras online, pela necessidade acabam interagindo com esse mundo virtual com esse propósito, né? Mas a gente sabe que, independente disso, o brasileiro não vai deixar de buscar essa experiência de lazer, né, de ir ao shopping. Quando a gente fala do comportamento, né, do consumidor, é possível detectar se a maioria dos consumidores preferem shoppings com espaços abertos? Você acha que nesse novo normal, né, por conta dessa fase que a gente ainda está vivendo, as lojas de rua acabam até ganhando um certo protagonismo nesse momento, até por ser num espaço aberto, né? Quer dizer, como que você vê o comportamento das pessoas aí nessa fase e também no novo normal, que está muito... que já estamos vivendo, né? Vamos dizer assim. Uhum. A relação com o shopping, como você bem colocou, é assim, né? O brasileiro, de maneira muito diferente de outras culturas no mundo, né? Onde o shopping tem inclusive em países onde os shoppings são suburbanos, né? No Brasil, se você analisar, eles são urbanos, eles são totalmente urbanos e eles estão perto da sua casa, perto do seu trabalho, para a gente frequentar e ter muita relação. Então, a gente passeia e vai ao shopping com bastante frequência. E a gente pode falar isso é uma relação nacional, apesar da gente falar em grandes metrópoles que tem o shopping muito perto, mas é uma relação nacional. O que a gente percebe é que, nesse sentido, teve esse afastamento, tem a preocupação, tem a questão da insegurança, mas a gente entende que o shopping, ele também é muito adaptável e ele passa por questões de transformação. Se a gente olhar para o shopping, primeiro shopping de São Paulo, há décadas e décadas atrás, ele não é o mesmo shopping de hoje. Então, a gente acredita na transformação, é uma tendência, fato de que o consumidor vai preferir espaços abertos, mas o significado de preferir espaços mais arejados e mais abertos não significa que ele busque ou que ele troque o shopping center por lojas de rua, porque o shopping pode trazer muitas outras opções, que é o que o brasileiro costuma procurar. E o ambiente, apesar da loja de rua estar num ambiente aberto, ela também não tem tanto controle sobre as questões de aglomeração. Se você vê hoje ruas, né, em cidades onde já estão em funcionamento as lojas de rua, a gente tem algumas, por exemplo, o Brás, já com algumas aglomerações incalculáveis ali, né, e fora de controle. E dentro do shopping tem um ambiente controlado. Mas o que é a exigência do consumidor, né, na relação da questão da higiene e na questão da aglomeração,
e já como uma tendência natural de um consumidor mais preocupado com sustentabilidade, muito mais voltado, né, para uma preocupação com a sociedade, ele vai exigir espaços novos e arejados e abertos, com certeza. Então, a gente entende, se a gente pode falar um pouco sobre tendência, a gente entende uma mudança aí dos shoppings nas suas estruturas em termos de expansão e novas áreas, com um olhar muito mais arejado, mais aberto, mais verde, onde traga um pouco dessa segurança para o consumidor. Uma questão que, Roberta, que é importante para o setor outro dia a gente estava conversando com um representante aí do sindicato dos shoppings, né? E ele estava falando aí de 12, pelo menos aí no primeiro momento, 12 mil lojistas que não devem voltar depois da pandemia por dificuldades financeiras, porque não vão ter condição de reabrir suas lojas nos shoppings, né? Qual vai ser o impacto disso para o setor? Na verdade, a gente tem essa tendência, a gente tem um fator complicador, né? Porque existe uma crise socioeconômica, a gente não pode fugir desse ponto, que é uma realidade que a gente está enfrentando com a pandemia. Outro fator importante é que pequenos lojistas e os franqueados, que muitas vezes são pessoas, né, pessoas físicas que juntaram suas reservas e montaram suas lojas dentro dos shoppings, eles passaram por um momento também sem um apoio de crédito, né? Então, a gente está numa fase crítica financeira, sem um apoio de crédito para dar suporte à sustentabilidade desses lojistas. Então, a gente observou uma tendência, né? Um estudo que a UI conseguiu capturar uma tendência de aumento da vacância dessas lojas deixando. Obviamente, o que a gente também identificou é que algumas já não vinham bem antes do processo de pandemia e essas se aceleraram nessa condição. E a gente percebe que realmente há um aumento de fato desses espaços nos shoppings. O que vai acontecer? Provavelmente uma nova reestruturação, os shoppings precisam analisar e se reinventar no sentido ao mix de loja, ao tipo de loja de consumidor que tá chegando e tá exigindo algumas mudanças e muito provavelmente essas questões de lugares mais arejados e espaços menos aglomerados, eles vão estar associados também com essas transformações que o shopping vão sofrer, especialmente nessas mudanças aí de mix de loja. É fato, a tendência de aumento de vacância tem acontecido e eles vão precisar trabalhar essa reestruturação de mix de lojas. Certo. E, Roberto, quais são as mudanças que ficam aí o pós-Covid, né? A gente sabe que esse período de pandemia tem sido um período muito difícil, mas ao mesmo tempo tem sido um período de grandes aprendizados, né? Inclusive mudanças e adaptações que eu acredito que podem até, inclusive, permanecer aí para sempre. Na sua visão, quais são as mudanças, então, para o pós-Covid? Que adaptações você acredita que vão ser feitas e vão permanecer aí? Eu acho que o e-commerce é fato, né? A gente fica meio repetitivo nesse ponto, mas ele não tem como não falar em e-commerce nesse mundo da pandemia. Assim, todos os shoppings que a gente trabalhou, estudou e entrevistou durante os estudos que a gente fez no setor, a gente acompanhou que muitos estavam com o e-commerce na sua agenda, mas não estavam, de fato, totalmente implementados. Então, a pandemia deu uma aceleração muito forte nesse sentido e é fato de que ele não vai deixar de existir mais, né? Não é que acabou a crise, esse modelo deixou de existir, não. Ele vai acontecer, de fato, ele já é parte e ele se implementa daqui para frente, como forma paralela e complementar. A gente não acredita que o e-commerce supere a ida do consumidor ao shopping center.
mas talvez transforme. E aí se diz muito também sobre uma possibilidade do shopping, ele não ser não ser aquele tradicional shopping que a gente conhecia de compras, mas ele junto com o e-commerce, ele também virá quase como um showroom, onde você escolhe, né, identifica opções, mas no fim você compra pelo seu e-commerce. Ele também passa a ser um ponto logístico para você fazer a parte de entregas e aquele marketplace onde você tem todo um controle via e-commerce. Então, o e-commerce, de fato, ele entra no processo muito forte, o shopping se transforma na condição da relação com o varejista, na relação com o consumidor e na questão de logística também implementada. E, obviamente, toda a parte de entretenimento e a relação que o brasileiro com o shopping tem, que vai exigir mudanças estruturais em termos de formato, de arejar, uma reforma para arejar, uma expansão que amplie os espaços e, com certeza, a condição de segurança. Segurança sanitária, eu acho que isso, por mais que a gente tenha vacina, por mais que a gente ultrapasse, ficou um marco na história do mundo, não só do Brasil, e isso a gente não vai deixar de exigir, de cobrar. Então, o fato que a questão sanitária passa a ser um ponto que fica na agenda do shopping center. Para a gente finalizar, você acha que vai ter espaço para a quantidade de shoppings que nós temos hoje, para a quantidade de... a gente está falando o tempo inteiro de e-commerce, né? Você acha que o setor vai encolher depois? Porque, pelo que você está dizendo aí, quer dizer, existe uma migração, existe um novo modelo de negócio e, a partir disso, talvez esse espaço para crescimento ou para mais shoppings, o mercado não peça mais um crescimento, né, mas uma mudança do modelo. Eu acredito que o shopping ele é algo que se mantém. Ele não termina, não acaba e ele cresce. Obviamente, sempre mudando, né? Em transformação. E esse é o modelo que já se transformou nessa pandemia. Mas tem espaço. Como tudo, deve ser planejado e estruturado para ter a sua viabilidade implementada. Mas eu não acredito numa não existência de ou num não crescimento para o shopping center. Ainda é um mercado em crescimento, ainda é um mercado muito atrativo, e é um modelo de negócio, principalmente para o brasileiro, muito forte. Mas precisa ser viabilizado como tudo. Antes de pandemia, a gente tem cidades que implementaram N shoppings dentro, mais shoppings do que pessoas na cidade, então não viabiliza. Então, eu acho que está num cuidado para viabilizar esses novos shoppings que virão, mas eu acho que virão. Vamos ver, vamos acompanhar. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Aí eu que agradeço, um bom dia a todos. Bom dia, até a próxima.